7 anos depois. Inclusive, Ju, a gente tem uma coisa em comum. Nós somos madrastas. Ah, eu não sabia. O meu noivo tem um filho. Eu não sabia disso. Ah, quantos anos? Ele tem 7 anos. Gente, eu vou fazer, vou chamar pro meu o tempo todo, porque tudo que a gente tá falando, a gente tem um episódio madrastismo. E eu vi você falando, né, que ser madrasta... Você assistiu esse episódio? Não vi, inteiro não, mas veja. Eu vi os pedacinhos, né? E eu vi você falando sobre isso, que ser madrasta é uma coisa que a gente não escolhe, acontece. Não. E pode ser leve, que as pessoas têm muito uma dificuldade com a palavra madrasta, parece que é uma coisa ruim, né? E não é. É por causa dos contos de fada, né? A gente tá acostumado a ver a madrasta, a má, não sei o quê. Sim. Mas já começa com má, né, gente? Já começa madrasta. Então, mas o má, a gente aprendeu né? no 1001 que vem do mater, de maternar. Não sabia. A gente também não. Quando eu falava pro Gista, eu falei, mentira, porque pra mim já era tipo de madrinha. Né? Você não pensa em pra madrinha, né? Por que a gente vai pensar no... Não, vem no maternar mesmo. Então, e tem uma coisa louca com a madrastidade que a gente não se prepara mesmo. Do dia pra noite você conhece alguém e esse alguém tem filho. Quando a gente tem um filho, a gente tem aqueles 9, 10 meses ali de gravidez pra gente tentar preparar. Né? Tentar, né? Não sei se a gente fica preparada em algum momento, mas assim, pra gente se acostumando com aquilo, se preparando, lendo o que a gente quiser ler, pesquisando, aprofundando do que a gente quiser aprofundar. A madrastidade, não, ela simplesmente chega como uma avalanche na sua vida e você se apaixona por uma pessoa que são duas, né? Que ela já vem com... Ou 3. Ou 3, ou 4, e no meu ou 5. caso, eu tava começando a relação. E foi quando ele descobriu. E assim, eu vivi tudo. Então você pegou desde o parto? Tudo, Nossa. Eu vivi tudo. Não, ela já tinha tido. Tinha acabado de mas ter. assim que ele descobriu, a gente começou a namorar depois disso. Pra mim nunca foi graças a Deus, pra mim nunca foi uma situação. E vocês dão muito bem, né? Muito bem, apaixonada muito nele. bem. Me dou Ou bem seja, com a ele mãe tem 9 dele. anos, tem o tempo, ele representa o seu tempo também, né? A idade dele é o tempo da sua relação. 7. 7. É que eu tenho 7 anos com o Jota. Ah, tá. Eu entendi 9. Eu tenho 7. E eu amo. Eu também sou assim, eu ouço tudo errado. Mas, gente, você tá grávida? Vai fazer um teste, viu? E eu nunca levei como algo pesado, como algo difícil. As pessoas me perguntam muito isso no meu Instagram. Diariamente eu recebo. Porque elas têm muita Vocês se dão bem, elas têm muita dificuldade. Elas têm muita dificuldade. Sim. É difícil. Eu acho que tudo que gera mais curiosidade, não sei se vocês têm essa sensação aqui, todo mundo que é exposto na internet o tempo todo, né, nós 4. Os temas que geram mais interesse, mais pergunta, que as pessoas mais engajam, pro bom e pro ruim, é porque tem muita dificuldade ali. Sim. É quase um desespero de uma pessoa que tá se sentindo sozinha, passando pelo mesmo, ou que tem dificuldade de lidar com aquilo. O que eu tenho de depoimentos, assim, de madrastas que competem com os filhos, Sim. Ou tem algum problema com a mãe também, que acontece isso, e acaba atrapalhando a relação com a criança, que acontece muito. Sim. É muito comum. E acho que por isso que também é até um pouco falado, né? Sim. Eu mesma nunca me abri no meu Instagram pra falar sobre isso. Eu não sabia que você tinha. Nunca cheguei pra falar. Assim, as pessoas mais me vê com ele então. E tudo. A gente não vê ele sempre, porque ele mora no interior de Minas. Mas assim, sempre estamos presentes ali, né? E as pessoas mandam perguntas pra mim. E aí, como é? Você se dá bem com ela? Você ama ele? Claro, eu sou apaixonada por ele, assim. Mas não é claro, tá? Não é claro. Tem muitas madrastas que têm muita dificuldade de encontrar esse afeto, de encontrar essa relação. Eu sei, cada caso também... Seus pais são... eu também tive isso. Não é comum, né? Não é comum. Não é comum. Você também tem uma relação leve com... Completamente. Sou completamente apaixonada por ela. E eu falo... Quanto tempo ela tem? A Maia, 4,5. Quando eu conheci, quase o tempo também, assim, eu conheci a Maia, ela tava pra fazer 1. Ela tem... é isso. Ela tava quase fazendo 1. Então, eu faço 4 com o Guto, ela logo faz 5. E eu acho que isso ajudou muito, porque ela não falava ainda, ela estava acabando de começar a andar, eu ouvi ela falando papai pela primeira vez, antes que o Guto ainda. Ai, gente. Então, eu acho que a gente pôde construir, costurar, assim, nossa relação
muito legítima e sem nenhuma outra interferência, porque era um bebezinho descobrindo o mundo, sabe? Ela nem tinha, e ela nunca teve os pais, né? Era muito Juntos. bebezinha, então não é acho que quando a criança já tem anos morando com pais Sim. casados, acho que é um É a processo mesma coisa da minha bem situação, bem parecida, parecido também. Então a Maia, desde sempre, o tempo que ela passa com o Guto, ela passa com a gente tá Sim. junto desde o começo. Então é um vínculo muito estabelecido já, foi construído, Sim, né, desde o aos começo, poucos. mas a gente se entendeu assim, Sim. do mesmo jeito que eu me entendi com o pai dela, que também foi meio essa coisa que até ela falou do Renato quando ela sentiu de bater o olho e alguma coisa tem ali. Eu tava conversando com umas amigas esses dias de, tipo, se a gente acredita que se tem esse negócio de amor à primeira vista. Vocês acreditam nisso, amor à acredito. primeira vista? Eu acredito em paixão. à Eu primeira acredito vista. que tenha dar o match, assim, eu- sabe? eu Mas não a sab- paixão. Eu acho que era uma coisa, era meio um imã, assim. A palavra que eu achei na hora, eu falei, cara, não sei se não posso falar que aquilo era amor, mas era um negócio, um imã que eu não conseguia parar de olhar e tinha uma curiosidade louca, e eu queria ir pra perto. Queria Queria estar junto. chegar, conhecer aquela pessoa. Uma coisa meio louca. E com a Maia, desde o nosso primeiro encontro também, foi Já muito teve uma conexão. fluido. Desde, assim, sabe? Inclusive, eu que pude assistir esse processo dela, eu vi muito através da Maia, da paixão pela Maia, que eu vi ali a paixão, a dedicação. Tipo, eu vi ela fazendo coisas pela Maia que nem eu tenho paciência de fazer com meu filho, sabe? Falar, tá Sim. bom, vamos lá pintar o negocinho. E ela ali criava atividade da manhã, da tarde, Sim. da noite, isso aqui era tipo era uma dedicação que eu acho que veio muito a vontade de ser mãe através Dela. da Sim. Maia. Mas agora uma pergunta pra vocês, assim. Por mais que vocês não sejam as mães, mas quando vai passar o final de semana, ou enfim, a semana, ou não sei Uhum. como é que funciona, com vocês, tem a responsabilidade, não Claro, tem? somos Eu as acho que- adultas responsáveis. Não, ainda tem mais ainda, eu Lógico. acho. Porque quando é, né, ali, eu acho que é mais... eu fico me sentindo mais responsável quando eu tô com ele. Eu penso, meu Deus, isso não pode acontecer nada. Eu penso na hora, Porque na não é Nath, seu, tipo não isso. não é Entendi. meu, não convive comigo. Pelo amor de Deus, eu cuido dele como se fosse sabe, um cristal. Eu Entendi. tenho o maior cuidado. E com a Entendi. mãe dele também, né? A gente sempre se comunica pra estar, porque tem a responsabilidade da educação também, né, gente? As fases, É complicado, né? porque a gente tem que fazer ali a educação tá conectada. Uhum. Porque ele convive muito mais com ela do que com a gente. Então tem que ter esse cuidado também. Mas no momento em que você é o adulto responsável por aquela criança, você ainda, se for o filho da Tayla, Qualquer né? um. Se for uma Verdade. criança que tá dentro da minha casa, Independente. eu sou responsável por essa criança, né? Sim. Independente de qualquer coisa, assim. Uhum. Não, porque eu acho que deve ser, acho que deve ser diferente, mas também deve ter um peso diferente de que você ter que cuidar daquela criança que é do seu marido, né? Que no Sim. caso, que não é sua, acho que deve dar uma insegurança, uma Sim. coisa muito... Eu fico Eu não preocupada. consigo Eu fico imaginar na isso. maior atenção, assim, no maior cuidado. Até hoje. Eu tenho cuidado. Não, cuidado com certeza, mas Sim, tensão... não me sinto tensa, assim. Mas eu sei que, né, Uma a mãe responsabilidade dele diferente. se preocupa, quer saber Aham. como é que tá. Então, eu me sinto também, assim, numa responsabilidade a mais. Agora, há pouco tempo, ele tava criando umas historinhas, falando umas coisas diferentes pra mim e pra mãe dele. Aí eu falei, ai, meu Deus, chegou nessa fase, né? Agora já tá... E aí a gente conversou, começou a se alinhar, ele tá falando isso, tá falando aquilo. Então, assim, eu também faço parte da educação dele. Então, eu me Com sinto certeza. responsável. Sim, tem que ser. Já tô no aprendizado, já tô... Sim.